Glória a Deus. É com muito prazer que eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Como podemos ajudar as crianças mais que o Criança Esperança? Esse é o título da nossa meditação de hoje. Como podemos ajudar as crianças mais que qualquer projeto social que exista? Para isso eu convido você a abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Evangelho de Mateus, capítulo de número 19. Hoje nós vamos meditar nos versos 13 a 15. Da última vez que nós meditamos em Mateus, irmãos, algumas semanas atrás, nós estudamos um texto cujo assunto principal é o casamento, os versos 3 a 12. E é muito natural que agora o texto seguinte, o assunto principal do texto seguinte sejam as crianças. Olha o progresso: casamento, depois as crianças. É o que nós vamos encontrar nos versos 13 a 15. Mas antes, convido você a mais uma vez curvarmos a nossa cabeça e falarmos com o nosso Deus. Oremos. Santo Deus e amado Pai, foi com a ajuda do Senhor que nós chegamos até aqui. Tenho a plena certeza, Pai, que não foi fácil para nenhum de nós chegar a este lugar. Mas aqui nós chegamos, Pai, porque o Senhor nos ajudou. Porque o Senhor nos trouxe, porque o Senhor nos conduziu, porque o Senhor nos deu saúde, porque o Senhor nos deu força e porque o Senhor nos deu vontade de buscar o Senhor. E agora que estamos aqui, Pai, e que já oramos a Ti, estamos orando novamente, e que já entronizamos o Senhor por meio dos louvores, agora nós pedimos que o Senhor seja gracioso para conosco e nos ajude, Deus, por meio da meditação na Tua Palavra, que através dela, Pai, nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome de quem eu oro e agradeço. Amém, amém e amém. Glória! Oi. Glória a Deus. Nessa segunda-feira que passou, aconteceu a 36ª edição do Criança Esperança. E eu não sei isso porque eu assisti, irmãos. Eu sei disso porque eu pesquisei. Eu não sabia que tinha acontecido segunda-feira, mas aconteceu. Eu pesquisei e foi a 36ª edição do Criança Esperança. E o que é o Criança Esperança? De acordo com os próprios organizadores, o Criança Esperança é um projeto, abre aspas, que cria oportunidades de desenvolvimento para crianças e jovens em todo o país. Fecha aspas. Os próprios organizadores também dizem que, abre aspas mais uma vez, mais de 420 milhões em doações foram investidos no Brasil em mais de 6.000 projetos sociais, beneficiando mais de 4 milhões de crianças, adolescentes e jovens. É ou não é um projeto gigantesco? Projeto Criança Esperança, em 36 anos, eu vou repetir, investiu mais de 420 milhões em doações em mais de 6.000 projetos sociais, beneficiando mais de 4 milhões de crianças, adolescentes e jovens. Estamos sim falando de algo grandioso a nível nacional. Mas já pensou, se eu e você
sim, eu e você, pudéssemos fazer pelas crianças mais do que o Criança Esperança faz, ou mais do que qualquer projeto social que exista na face da terra? Pastor, mas como? Alguém sem recursos que nem eu? Como eu posso fazer por uma criança mais do que qualquer projeto social? Irmãos, aqui nesses versos que vamos ler, nos quais nós vamos meditar, eu encontro pelo menos 4 coisas que nós podemos fazer a fim de ajudar as crianças mais do que o Criança Esperança. Quais são essas 4 coisas, pastor? Será que você já está fazendo isso? Em primeiro lugar, a fim de ajudarmos as crianças de forma grandiosa, nós podemos trazê-las a Jesus. Nós podemos trazer as crianças a Jesus. E isso com certeza é mais importante do que qualquer outra coisa que possa ser feita por uma criança. É se ela for trazida a Jesus Cristo. E nós podemos fazer isso. Nós podemos trazer as crianças a Jesus. Olha o que diz o início do verso 13. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Irmãos, era muito comum na época de Jesus que crianças fossem trazidas aos mestres da lei, fossem trazidas aos professores da lei, aos rabinos famosos. Era muito comum que as crianças fossem trazidas a estes homens admirados, para que eles pudessem impor as mãos sobre as crianças, orar pelas crianças, enfim, para que eles abençoassem as crianças. E aqui nós já podemos notar uma característica infantil, uma característica que pertence à infância. Que característica é essa? As crianças, de forma geral, elas precisam ser levadas a algum lugar. As crianças normalmente elas não sabem para onde ir, elas não sabem nem como chegar a determinado lugar. As crianças são por elas mesmas dependentes. Elas precisam que alguém as leve, elas precisam que alguém as traga. E a pergunta que eu faço é: a quem estamos levando as crianças que nós conhecemos? Aqui o texto diz que essas crianças foram trazidas a quem? Essas crianças foram trazidas a Jesus. Trouxeram-lhe algumas crianças. Então essas crianças foram trazidas a Jesus. E nós, a quem estamos levando as nossas crianças? A quem estamos levando as crianças que nós conhecemos? Essa é uma pergunta que eu faço para vocês, mas podem ter certeza, foi uma pergunta que primeiro eu fiz para mim. Por quê? Porque eu estou rodeado de crianças. E eu me perguntei, estou rodeado mesmo, e eu me perguntei: será que eu estou trazendo as crianças que estão ao meu redor a Jesus? Ou será que eu estou permitindo que elas sejam levadas a qualquer outro lugar? Porque de uma coisa nós podemos ter certeza: se as crianças não forem trazidas a Jesus, elas serão levadas ao inimigo de Jesus. Porque não existem 3 caminhos, só existem 2. Ou as crianças são levadas a Jesus, ou nós as deixamos à própria vontade, à própria sorte,
e elas vão acabar sendo levadas a outro lugar, que não tem nada a ver com o nosso Senhor Jesus. Então me perguntei, e eu estou perguntando para vocês agora, a quem nós estamos conduzindo as nossas crianças? Ou será que estamos deixando elas serem levadas para o inimigo das nossas almas? Essa pergunta me fez lembrar, irmãos, de outra pergunta que foi feita a uma criança na favela. Um adulto chegou para ela e perguntou: o que você prefere ser quando crescer? Você prefere ser um bandido ou um professor? E a criança olhou para o adulto e disse: depende de quem me conquistar primeiro. Se eu vou ser um bandido ou um professor, depende de quem me conquistar primeiro. Mas pastor, talvez você diga: mas pastor, eu não tenho filho pequeno não, pastor. Eu não tenho criança pequena para estar mais levando para Jesus não. Aí isso me leva a perguntar para você: por quem essas crianças foram trazidas a Jesus? Quem que sabe? Nós já sabemos que elas foram trazidas ao Senhor. Obrigado, pastor. Mas eu pergunto para vocês: quem foi que trouxe essas crianças ao Senhor? Nós sabemos que a principal responsabilidade por trazer as crianças a Cristo é dos pais. Mas em algum momento o texto diz quem foi que as trouxe ao Senhor? Não. O texto não diz quem trouxe. E eu acredito que foi de propósito. Porque a principal responsabilidade pelas crianças é dos pais. Mas o texto não diz que somente os pais podem trazer as crianças a Jesus. Qualquer pessoa da família ou fora da família tem o dever e o privilégio de trazer um pequenino ao Senhor. Porque às vezes nós só nos preocupamos com o que é nosso, com as nossas crianças, mas o texto nem diz que eram as crianças de quem levou. Talvez sim, talvez era o pai, talvez provavelmente era a mãe, mas o texto deixa em obscuro. Para quê? Para que eu possa me enxergar nesse texto aqui, para que você que não tem filho, para você que não tem criança pequena, possa se enxergar nesse texto. Ao ver alguém da sua vizinhança, ou alguém da sua família, a quem você pode ajudar a trazer para o Senhor Jesus. Todos nós, é responsabilidade de todos nós, é um papel de todos nós. Nós podemos trazer as crianças ao Senhor. Pastor, e por que isso é melhor do que qualquer projeto social que o mundo possa ter? É por causa daquele a quem nós trazemos as crianças. Jesus, ao impor as mãos, ao orar, ao abençoar, pode fazer aquilo que nenhum projeto social é capaz de fazer. Jesus pode curar, Jesus pode transformar, Jesus pode salvar qualquer ser humano. É por isso que a melhor coisa que eu e você podemos fazer por uma criança é trazê-la a Jesus. Mas eu vejo também aqui que além de trazer uma criança a Jesus, nós também a estaremos ajudando se nós não atrapalharmos aqueles que querem trazer. Olha o final do verso 13. Mas os discípulos os repreendiam. Algumas pessoas, não sabemos quem, muito possivelmente os pais, ou os tios, ou os amigos,
estavam trazendo as crianças a Jesus. E o que foi que os discípulos de Jesus fizeram? Repreenderam quem estava trazendo. Sabe o que eu vejo aqui? Sabe qual é a realidade que eu enxergo aqui? É que tem muita gente querendo fazer o bem ao próximo, mas também tem muita gente tentando atrapalhar quem quer fazer o bem ao próximo. Tem muita gente com boa vontade de ajudar, tem muita gente com boas intenções de salvar, de evangelizar, de edificar, de servir ao Senhor, mas também tem muita gente querendo atrapalhar, repreendendo, reclamando, criticando. E sabe o que é mais triste? O que é mais triste é que aqui, quem está sendo muro, quem está sendo barreira, não é o fariseu não. Porque os fariseus, eles sempre criticavam Jesus, lembra? Quem é que está sendo empecilho aqui para alguém chegar a Jesus? Quem é? São os próprios discípulos. Então, se eu não tiver cuidado, se você não tiver cuidado, nós não vamos fazer e ainda vamos atrapalhar quem quer. E essa foi uma decisão que eu tomei, irmãos. Faz muito tempo que eu tomei uma decisão na minha vida, como pastor. Que decisão foi essa, pastor? Há muito tempo eu tomei a decisão de colocar o mínimo de dificuldade possível para alguém servir ao Senhor. Ah, pastor, eu quero fazer o evento tal. Amém, irmão. Pode fazer. Ah, pastor, eu acho que na igreja está precisando do ministério tal. Amém, meu irmão. Pode exercer o ministério tal. Deus colocou no seu coração? Foi. Pois estou orando por você. Irmãos, eu sei que a gente tem que ter zelo pela obra de Deus, sim. Mas tem igreja que tem a cultura mais de impedir do que de permitir. E eu não quero isso para a minha vida. Eu creio que o nosso Deus quer ver o seu povo servindo a Ele. Então, se você tem desejo de servir, pode se levantar e servir ao Senhor. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Se eu não posso ajudar, então eu vou me esforçar para não atrapalhar quem quer ajudar. Mas se você prestar atenção, às vezes, irmãos, às vezes, não estou falando daqui não, mas de forma geral, no meio cristão, às vezes quem menos faz é quem mais critica. Porque quem faz não tem muito tempo para estar criticando, não. Não tem muito tempo para estar apontando dedo, não. Mas às vezes quem mais senta no banco é quem mais critica quem está jogando. E esse espírito tem que estar longe da minha vida e da tua vida. Vamos trabalhar para o Senhor e vamos apoiar quem quer trabalhar. Se precisar ser feito um ajuste, vamos ajustar, vamos ajudar aqui e ali, mas não vamos colocar barreira não. Não vamos colocar empecilho para os outros. Foi o que os discípulos fizeram. Foi o que os discípulos fizeram. E o que é interessante é que, quando o texto diz repreendiam, aqui está no tempo contínuo. Não foi uma vez não, eles repreendiam. Ficavam reclamando. Por quê? Porque os discípulos repreendiam quem estava trazendo as crianças a Jesus, irmãos.
Talvez eles pensaram: já pensou um negócio desse? Jesus vai lá se preocupar com o bebê? Menino desse tamanho. Jesus tem coisa muito mais importante para fazer. Vamos embora. Nós temos ou não temos essa tendência, irmãos? De achar que Jesus vai dar mais valor a um do que a outro, né? Jesus vai se importar mais com esse ministério do que com esse. Esse aqui é mais importante. Jesus lá tem tempo para você, para o seu ministério, para essa classe social. Nós temos essa mania, irmãos. Queremos ditar para Jesus o que ele pode ou não pode fazer, o que é mais importante ou não para ele. Mas o que nós precisamos entender é que o que importa não é como eu acho que as coisas têm que ser feitas, e sim como Jesus quer que elas sejam feitas. E isso nos leva ao verso de número 14. Verso de número 14, nós vamos ver terceira coisa que podemos fazer para ajudar as crianças. Nós podemos ver as crianças como Jesus as vê. Eita! Nós podemos enxergar as crianças como Jesus enxerga. E sabia que é muito fácil enxergar as crianças da forma errada, e eu não estou falando só de pedófilo, não. Pedófilo enxerga a criança da forma errada. Mas os fabricantes de brinquedos, como é que eles enxergam as crianças? Só como um meio de ganhar dinheiro. Às vezes a qualidade nem essas coisas todas, mas sabe que a criança vai aperrear o pai para poder comprar. E se eu disser para vocês que eu já ouvi missionário dizer assim: Pastor Tiago, eu gosto de trabalhar com crianças. Sabe por quê? Eu perguntei por quê? Porque as crianças são a melhor maneira de alcançar os adultos. Como é? Eu gosto de trabalhar com as crianças porque eu posso alcançar os pais delas. E desde quando criança é isca? Criança não é gente, não. Trabalha com criança para alcançar alguém da família. Como é que Jesus pensa sobre isso aí? Olha o verso 14. Como é que Jesus enxerga a criança e como é que eu e você temos que enxergar. Verso número 14 diz assim: Jesus, porém, disse. Irmãos, lá em Marcos, nós não vamos abrir lá, mas Marcos também cita esse episódio e diz que Jesus se indignou com os discípulos. Jesus ficou indignado. Aqui em Mateus 19:14 diz: Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim. Por quê? Porque dos tais é o reino dos céus. Jesus não disse: cuidado com as crianças porque elas têm pai, não. Cuidado com as crianças porque um dia, quando eles crescerem, eles vão ser gente, não. Jesus disse: cuidado com as crianças porque delas é o reino dos céus. É por causa do que elas são, do que elas representam, do que elas nos ensinam. Jesus aqui dá duas ordens muito claras, e depois diz o motivo das ordens. Primeira ordem: deixa os pequeninos. A ideia aqui é que os discípulos estavam aperreando. Jesus diz: deixa, sai do meio. Não os embaraceis de vir a mim. Não coloque empecilho, não coloque dificuldade. Às vezes a criança quer vir a Jesus e o adulto bota dificuldade para a criança vir.
Deixai vir a mim os pequeninos. Irmãos, vamos combinar uma coisa? Queria combinar algo com vocês hoje. Se for para a gente atrapalhar, vamos atrapalhar alguém que quer se afastar de Jesus. Se alguém quiser se afastar de Jesus, a gente vai atrapalhar ele. A gente vai atrapalhar ela, não, você não vai se afastar não. Eu vou te ajudar, eu não vou permitir não. Mas não vamos atrapalhar alguém que quer vir para Jesus. Não vamos atrapalhar ninguém de chegar ao Senhor. Não importa o local, não importa o dia. Não sejamos eu e você o empecilho para alguém chegar. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos ser. Alguém quer chegar para Jesus e ele diz: não, mas espera aí, olha aí você, olha o seu estado, né? Não, pensa bem. Não vamos ser empecilho para alguém chegar. Agora, se alguém quiser se afastar, aí sim, a gente bota cerca, bota muro, aí tenta impedir a pessoa de ir. Mas para chegar a Jesus, vamos sair do meio. Vamos sair do meio, vamos deixar a pessoa chegar ao nosso Senhor e Salvador. Irmãos, lá no capítulo 5, por 2 vezes, Jesus disse de quem é o reino dos céus. Olha no verso 3, Mateus 5 e 3. Nas bem-aventuranças, no começo e no fim. Mateus 5 e 3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Você vê que o mundo cada vez mais incentiva o orgulho, né? A dureza de coração, o não se dobrar. Mas Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Aí quando chega no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Dos humildes é o reino dos céus, dos perseguidos por causa de Jesus é o reino dos céus. E agora ele diz: daqueles que são semelhantes às crianças é o reino dos céus. Uma criança é humilde, uma criança é dependente. Claro que toda criança tem pecado, porque o ser humano já nasce com pecado, mas é natural da infância essa humildade, é natural da infância essa credulidade de acreditar, de depender. E é isso que Jesus quer de cada um de nós. Irmãos, eu fico impressionado com essa capacidade que o nosso Senhor Jesus tinha. Essa capacidade de enxergar diferente de todo mundo. Enquanto os discípulos, enquanto a igreja de Jesus via um problema, Jesus via a criança de uma forma diferente. Ele via a criança e dizia: dos tais é o reino dos céus. O mundo, ele olha para mim e para você, e ele vê só o exterior. Jesus olha para mim e para você, e além do exterior, ele vê o nosso interior. Não foi isso que ele disse para Samuel? Quando Samuel queria ungir o primeiro filho de Jessé, Deus disse: não foi esse que eu escolhi, não. Porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. O mundo olha para a minha pessoa e para a sua pessoa, e ele vê só o presente, ele vê só o passado. Jesus olha para nós, ele vê o passado, ele vê o presente, mas ele também vê o futuro. Ele vê não apenas o que nós fomos, não apenas o que nós somos, mas também o que nós seremos. O mundo olhava para Abraão e via o quê?
um idoso que não tinha filho. Deus olhou para Abraão e viu o quê? Pai de multidões, pai da fé. Então talvez eu e você precisemos confiar menos no espelho da parede e precisemos confiar mais no espelho da palavra de Deus, que diz o que nós somos, que diz o que nós seremos. Nós não somos o que o mundo diz que nós somos. Nós não somos o que os comentários do Face, do Instagram dizem que nós somos. Nós somos o que Deus diz em sua palavra que nós realmente somos. E é para a palavra, irmãos, que nós temos que olhar. Porque aqui nós encontramos um Deus que nos vê de verdade. Não como o mundo enxerga. Porque o mundo julga pela aparência. Deus não. Deus sabe o que nós sentimos. Deus sabe o que nós planejamos. Deus sabe a intenção que nós tivemos ao dizer algo. E é a Ele que nós devemos confiar. Os discípulos viram as crianças como problemas, Jesus não. O mundo via as mulheres como desprezadas, Jesus não. O mundo via um leproso como alguém de quem se distanciar, Jesus foi lá e tocou. O mundo via um estrangeiro como alguém que não valia nada, Jesus amou os estrangeiros. Como é bom servirmos a esse Deus. Como é bom adorarmos a esse Deus. Eu creio então que a gente tem que parar de dizer que as crianças são o futuro. As crianças são o futuro da igreja. As crianças são o futuro da nação, não. Segundo Jesus, as crianças são um presente. O presente dele para nós e o nosso presente para ele. Isso nos leva à quarta e última maneira pela qual nós podemos ajudar as crianças mais que qualquer projeto social. Nós podemos impor as mãos sobre as crianças, como Jesus impôs. Verso 15. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O costume de impor as mãos é algo muito claro na Bíblia e serve para vários propósitos. Por exemplo, ordenação de líderes. Era normal se impor as mãos. Curar alguém. Era normal se impor as mãos. Apresentar um sacrifício a Deus. Primeiro, se impunha a mão. Fazer com que alguém recebesse o Espírito Santo. Era impondo as mãos. E principalmente, para abençoar alguém, se abençoava impondo as mãos. Nós não somos Jesus. Quem impôs as mãos foi Ele. Mas quem aqui é representante de Jesus na terra? Jesus impôs as mãos e Ele quer que eu e você também façamos isso. Para curar doentes, para abençoar pessoas. Nós podemos fazer isso, inclusive, com as crianças. Impor as mãos sobre as crianças, orar por elas. Jesus fez isso. E Ele quer que nós façamos também. Inclusive, eu vejo aqui, irmãos, que como representante de Deus, nós temos que fazer não apenas aquilo que nos agrada. Nós temos que fazer aquilo que agrada ao nosso Mestre. Por que no texto diz, por que o texto termina dizendo que depois que Ele impôs as mãos sobre as crianças, Ele se retirou dali? Para onde é que Jesus estava indo?
Nós estamos em uma sessão de Mateus que mostra Jesus indo para Jerusalém para morrer pelos meus pecados e pelos teus pecados. O que eu aprendo aqui, irmãos, é que por mais agradável que fosse para Jesus estar ali com aquelas crianças, orando por elas, impondo as mãos sobre elas, Jesus sabia que ele tinha uma missão difícil, árdua, pela frente, de morrer por aquelas crianças e por mim e por você. Sabe o que isso me ensina? Você acha que Jesus não queria ficar ali? Você acha que não era agradável para Jesus estar ali com aquelas crianças? Por que ele se retirou? Porque Jesus não veio fazer a vontade dele. Jesus veio fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que ele desse a vida dele por nós, por pecadores que nem eu e você. Então nós seguimos ao Mestre que não fez a própria vontade. Nós não fomos chamados para fazer apenas aquilo que é confortável, apenas aquilo que nos agrada. Porque eu creio que Jesus queria ficar ali com aquelas crianças, mas não, ele se levantou e continuou caminhando em direção à cruz. Então o Mestre nos chama hoje para continuar caminhando em direção ao propósito dele para as nossas vidas. A não fazermos apenas o que nos agrada. Ah, mas eu não gosto de criança, pastor. Ah, mas eu não gosto porque a criança eu deixo em casa porque ela vai atrapalhar o culto. Ah, mas eu não gosto de falar, evangelizar bêbado. Eu não gosto de evangelizar prostituta. Ah, eu não gosto de evangelizar tal. Ah, eu não gosto de fazer isso. Ei! Vamos parar de perguntar ao nosso coração o que o nosso coração quer fazer. E vamos começar a perguntar ao nosso Mestre o que ele quer que nós façamos. Porque ele foi até a cruz sem desistir. E por que você quer desistir do ministério que Deus te deu? Por que você quer desistir da obra que Deus te deu? Por que você quer desistir dos planos e dos projetos dele para você? Porque está difícil? Ele já disse que seria. Mas ele também disse que a recompensa valeria a pena. Continua indo em direção à cruz. Curve sua cabeça. Imagine agora uma criança sendo privilegiada, sendo trazida ao projeto Criança Esperança. Mas essa mesma criança não foi trazida a Jesus. Agora imagina o contrário. Imagina uma criança que nunca teve contato com projeto social nenhum. Mas essa criança foi trazida por alguém a Jesus. Qual dessas duas você acha que vai ser mais feliz? Se nós acreditamos que vai ser a segunda, aquela que foi trazida a Jesus, então vamos fazer a nossa parte, irmãos. Vamos trazer as crianças a Jesus. Não vamos atrapalhar quem quiser trazer. Vamos enxergar as crianças como Deus as enxerga. E vamos impor sobre elas as mãos, orar por elas e abençoá-las. Eu quero incentivar você a fazer tudo isso. E antes de tudo isso, eu quero convidar você a vir a Jesus Cristo como teu Senhor e como teu Salvador. Porque para que você possa trazer alguém a Ele, primeiro você tem que vir a Ele.
E talvez haja alguém aqui essa noite que precisa primeiramente trazer a si mesmo a Jesus. Será que tem alguém nessa noite que quer receber Jesus como Senhor e Salvador? O que deseja hoje se reconciliar com Ele? Quero convidar você a levantar a mão dizendo: eu quero. Glória a Deus. Vem aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Grande, grande a festa no céu hoje. Glória a Deus. Será que tem mais alguém? Glória a Deus. Quero pedir que a igreja toda fique de pé. E agora imponha as mãos sobre esse amado do Senhor, sobre esse servo do Senhor. Aqui você tem uma família, meu irmão, para caminhar com você até a glória. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Glória a Deus. Olha aí como Deus usa, né? Realmente ele falou ali atrás que Deus usa a filha dele para trazer ele para a igreja. Jesus é sábio, irmãos. Jesus sabe o que faz, Jesus sabe como agir. Eu creio na sua vitória, meu irmão. Eu creio que Deus vai te usar grandemente. Vamos orar. Senhor Deus, vamos dar a irmã Suliane para orar. Não sei porque eu senti esse desejo. Amém, Deus maravilhoso. Senhor, nós estamos aqui, Pai, para te obedecer, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para ver maravilhas como essa, Senhor, que o Senhor faz. Pai, muito obrigado, Senhor, pelas mãos que Tu nos deste, Senhor, no dia de hoje, meu Pai. Porque hoje, Senhor, foi um milagre em nossa vida. Porque nós tivemos a chance, Senhor, de amanhecer, Senhor, e mudar, Senhor, nossas atitudes, Pai. De fazer, Senhor, diferente, Senhor, do que a gente fez ontem. Então, muito obrigada, Senhor, pela nova chance. Senhor, venho te pedir agora, Senhor, por esta vida, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, eu não sei, Senhor, quais são as dificuldades, eu não sei, meu Pai, quais são os problemas, mas eu sei um Deus que tudo pode. Pai, eu não tenho alcance, Senhor, de resolver problema algum dele, Pai, mas eu sei um Deus que pode resolver todas as coisas. Porque, Senhor, Tu, Pai maravilhoso, para o sol, Senhor, se necessário for, Senhor, para atender o pedido de um filho. Pai maravilhoso, Senhor, Tu existe, Pai, Tu és real, Tu és poderoso, Senhor. Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, Pai. E tudo obedece ao Teu mandar somente, Pai. Senhor, não existe palavras a não ser a Tua, Pai. Não existe caminho a não ser o Teu, Pai. Vivemos, meu Pai, antes, meu Pai, desgarrados, Pai. Mas o Senhor nos trouxe, Senhor, para o Teu abrigo, Senhor. O Senhor nos trouxe, Senhor, para o Teu colo. O Senhor tem nos dado conhecimento, amor e descanso no coração. Porque Tu tens, Senhor, o caminho, Senhor. E Tu és tão maravilhoso que além de nos dar o caminho, o Senhor nos ensina como caminhar. Então, Paizinho, eu te agradeço, Senhor, desde já, Senhor, te pedindo, Senhor, bênção sem medida, Senhor. E a principal, que é a Tua santa presença 24 horas na vida do Teu filho, Senhor. Que todas as guerras, meu Pai, espirituais, Pai, que toda e qualquer seca maligna, que todo e qualquer mal que for lançado sobre esta vida, meu Pai, seja destruído, Senhor, pelo Teu sangue. Seja substituído pelo Teu amor. Desvia, Senhor, toda e qualquer maldade, Senhor. Desvia toda e qualquer pessoa, Senhor, que venha atrapalhar o caminho dele, Senhor, para contigo. Em nome de Cristo Jesus. E traz cada vez mais, Senhor, pessoas que venham aumentar, Senhor. Que venham, Senhor, trazer cada vez mais conhecimento da Tua palavra, do Teu querer e do Teu amor sobre a vida dele e de toda a sua casa. Eu venho te agradecer, Senhor, pela vida desta criança, Senhor, que foi tremendamente usada hoje por Ti. Muito obrigada, Senhor, por viver momentos como esse. Louvado seja o Teu nome, para sempre seja louvado, Senhor. Glória a Deus, aleluia.